Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo falando aí da vitória do Corinthians, a primeira vitória no ano em jogos oficiais e a primeira vitória no Campeonato Paulista. Corinthians venceu por 1-0 o Santo André fora de casa e gol do Fábio Santos, e obteve aí a primeira vitória no Campeonato Paulista. Ainda assim, a torcida do Corinthians continua criticando o Silvinho, ontem cantando no estádio fora Silvinho, pedindo a saída do técnico. É uma realidade, a torcida do Corinthians não tem estado satisfeita com o trabalho do Silvinho à frente do Corinthians. Mas ele conseguiu a primeira vitória no ano aí, né, no Campeonato Paulista, e espero eu que seja a primeira vitória de muitas aí. Corinthians que vai brigar, né, pelo Paulistão, tem um time forte e tem tudo para fazer uma excelente temporada aí com o elenco que o Corinthians tem. Antes de soltarmos o vídeo da ESPN Brasil, estarei deixando os créditos na descrição desse vídeo. Antes de soltarmos o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada aqui no nosso canal RB Futebol. Tudo do Corinthians, pré-jogo, pós-jogo, entrevista, coletiva, debate, tudo do Timão você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo falando sobre a vitória, e importante vitória do Corinthians fora de casa, venceu o Santo André, gol do Fábio Santos, e o time aí busca decolar, busca avançar mais ainda no Campeonato Paulista. Então vamos para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Que não fosse para eventualmente fazer o segundo gol, mas para ter uma presença que inibisse o Santo André. O Santo André só não chegou mais porque a gente sabe das limitações técnicas, não só do Santo André, mas de quase todos os adversários dos times grandes nesse campeonato. Então, o Silvinho qualifica a análise dos outros como pobre, mas a dele, em geral, é paupérrima. Não necessariamente um time com disposição ofensiva, um GP aberto, todas essas coisas que ele falou, não necessariamente na prática, esse time vai mostrar ofensividade. Defender a ofensividade desse time do Corinthians ontem, principalmente no segundo tempo, é lutar contra os fatos, é achar que todo mundo subestimar a inteligência das pessoas, né? Professor, o jogo não foi isso que o Silvinho falou. E diferentemente do jogo contra a Ferroviária, ontem o Paulinho entrou e não conseguiu render. A gente falou do Paulo Henrique Ganso agora há pouco, e o Luan, hein? Quer dizer, o GP entra ali na posição de meio campo, ontem não tinha o Renato Augusto, não tinha o Willian, o Luan não entra, não é escolhido como titular. E aí entra, e o que acontece quando o Luan entra? Nada. O mesmo Quando que o Luan vai apresentar alguma coisa? Aliás, o dobro do que tem acontecido. 0 vezes 2. Porque o dobro de nada é nada, né? Mas aí o nosso menino Luan... Aqui temos um defensor do Luan. Você defendeu o Luan como centroavante. Como falso 9. Como falso 9. Falso 9. Continua defendendo. Eu diria o último defensor. defensor. Continua. Bateu palmas ontem? Te animou? Mas ele apostou no... Ele tem coerência. Não dá para dizer que ele não tem coerência. Coerente ele Porque ele acredita que o Ganso ainda vai arrebentar e acredita no Luan também. Do Luan, a minha condicional. Queria ver o Luan jogando com o time, a formação principal, e ele como essa referência que está faltando. E aí é Renato Augusto, o Willian, Roger Guedes, todo mundo ali. Agora você colocar o Luan para jogar 20, 30 minutos com o time já desfigurado e segurando o resultado contra o Santo André, ele vai apresentar o que geralmente apresenta, é o mediano. Mas, Breler, eu não tenho visto o treino discordo. Como ninguém tem visto. Será que ele passa essa confiança? Pois é, nesse ponto, depende do que o Luan está apresentando. Eu discordo de você em um ponto. Eu entendi o que você falou, que ele precisa de mais oportunidades. Eu acho que ele não teve porque ele não tá trazendo essa confiança para os técnicos, não é só para o Silvinho, não. Eu só acho o seguinte, um jogador de futebol profissional, não é fácil você virar jogador de futebol e não é fácil você chegar a um time como o Corinthians. Qualquer jogador que chega nessa fase que ele chegou da vida e da carreira, você tem 20 minutos para jogar, vestindo a camisa do Corinthians, não interessa se está ganhando do Santo André, se o jogo... Você tem que comer grama, amigo. Ou estou errado?
Não, eu não concordo que ele está devendo, precisa apresentar mais, mas acredito que com um time ali mais organizado ele tenha um pouco mais de condição e aí seria, de fato, o ultimato para o Luan, pô, se não jogar com esse time. Mas esse time já não foi organizado em algum momento da passagem pelo Luan no Corinthians? Ele, na posição dele, ele não rendeu? Então, a questão do Luan é que, para mim, tem muito de emocional. De um cara que precisa, de fato, ter uma fagulha ali e retomar a confiança. Se ele não joga, se tem... A tendência é murchar cada vez mais e você vamos desistir do Luan, vamos pagar o salário dele aí, ele vai ficar... Mas está desde o Grêmio isso, hein? Caramba, hein? A última temporada dele no Grêmio, olha, 4 anos. O Grêmio era a casa dele, o técnico era o Renato e ele não... Não tô vendo Faz tempo, hein? Não tô vendo o Luan como salvação, para mim não é essa história. É um cara que, diante do problema do Corinthians, de encontrar essa referência, pode contribuir mais em alguns momentos e jogando com esses caras. Agora, sobre o Silvinho, para mim ele tortura os dados ao pegar 60% de posse de bola do Corinthians e dizer que foi ofensivo. Primeiro, porque dentro desses 60% de posse de bola, 60% da posse foi no campo ofensivo, no campo defensivo, ao contrário do que o Silvinho diz. E isso mostra um time que fica rodando bola de um lado para o outro, ineficaz. Então, o Corinthians, por mais que tenha jogado só com o Duqueiroz de volante, não foi ofensivo, foi inofensivo, porque o Santo André não teve trabalho para se defender do Corinthians. E qual é o parâmetro para você falar que um time é ofensivo? Não é com quantos atacantes ele joga, a formação... Nem quanto tempo você fica com a bola, né? O parâmetro é... Você levou perigo para o gol do seu adversário quando teve a bola? Quando não teve, o seu adversário sofreu ali o pavor porque toda hora tinha um jogador do Corinthians mordendo para retomar a posse? São esses dois parâmetros básicos e nenhum deles o Corinthians teve ontem. A agressividade para tomar a bola e nem a agressividade quando tinha a posse. Então, a questão para o Silvinho não precisa negar esses fatos. É assumir, a gente tentou jogar para frente, eu tentei colocar um time mais solto, mas não funcionou, estamos em começo de temporada. Quando ele fica negando esses fatos, torturando números, ele passa para o torcedor a ideia de que ele está vendo outro jogo. E quando isso começa a acontecer, o discurso do treinador foge muito da prática, isso aí irrita e isso aumenta... Um torcedor que já está irritado com ele. Hein? Nesse aspecto, o Rogério Ceni esteve mais próximo da realidade do que o Silvinho. São Paulo também jogou mal, não jogou nada. O resultado do São Paulo foi ruim, o do Corinthians ganhou, né? Mas a gente não está analisando o resultado só, estamos analisando o desempenho. Claro, né? Claro. O Rogério reconheceu várias coisas ruins ali. E o Silvinho dizendo que o time foi ofensivo. Contra a Ferroviária foi, quando não ganhou. Aliás, veja a diferença do Paulinho contra a Ferroviária e do Paulinho ontem. Professor, para passar a bola para você, tem sobe-som da torcida do Corinthians, hein? Será que tem um monte de pia aí? Não, né? E dá para reconhecer a voz de alguém do programa ali? Algumas pessoas, Então tá aí, pessoal, o debate da vitória do Corinthians. Corinthians venceu por 1-0, conquista aí os seus 3 primeiros pontos no Campeonato Paulista e agora vai em busca aí de embalar no campeonato. Tem os próximos jogos aí e o Corinthians vai buscar vitórias para embalar na competição, buscando a classificação. Lembrando que o grupo do Corinthians é um grupo de 4 times, classificando-se os 2 primeiros para a próxima fase. Ontem, vitória importante, gol de pênalti do Fábio Santos, 1-0 Corinthians, e o Corinthians conquista aí os seus 3 primeiros pontos no campeonato. Tinha empatado a primeira partida com a Ferroviária e agora se encontra com 4 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.